Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Discípulos Adolescentes, onde todo dia temos um pouquinho de Deus. Meu nome é Paloma e estamos começando um novo estudo. Bem, como vocês sabem, hoje é dia do Escavando a Verdade e nós temos como textos números 25. Bem, primeira pergunta. Quais são o nome das principais pessoas mencionadas nesta história? Bem, Finéias, Eleazar, Moisés, Arão, as mulheres moabitas e o povo de Israel. Segunda pergunta. Quantos temas diferentes você vê surgirem desta história? Bem, a idolatria, o abandono de Deus, a morte e o pecado. Terceira pergunta. Se tivesse que identificar um ou dois versos na história, qual você diria que capta o ponto central? Bem, eu achei um verso muito bonito que fala sobre o povo de Israel. É que, na verdade, o povo de Israel, a maior parte das vezes, ele não é um ótimo exemplo. Mas há entre o povo de Israel, houve, uma pessoa que se destacou muito, e era Finéias. Finéias, ele mexia tanto com as coisas de Deus, cuidava tanto das coisas de Deus, que ele começou a gostar do que Deus gostava e desgostar do que Deus desgostava. Ele foi um exemplo. E quando um dos israelitas trouxe Cosbe, que era uma mulher moabita, para dentro do povo de Israel e se deitou com ela, Finéias ficou com tanta raiva, mas tanta raiva, que foi aí que Deus viu que Finéias tinha se tornado parecido com Deus. E aí que chega o verso bonito que eu acho, que é lá em Números 25:12, que diz que Deus está disposto a fazer alianças de amizade com quem obedece a sua lei, que no caso era Finéias, mas hoje Deus quer fazer uma aliança comigo e com você também. Basta que nós obedeçamos a sua lei de amor. Última pergunta. Se você tivesse que resumir sua resposta em 10 palavras ou menos, que mensagem você extrairia desta história? Fuja do pecado como se fosse uma doença mortal, uma doença terrível. Bem, mas não dá para explicar muito bem só em 10 palavras ou menos. Então eu vou explicar de um jeito geral aqui para você. O pecado, ele é uma coisa, como eu disse, é horrível, traz muitas consequências e com elas a morte. E perto do pecado está perdido. Mas eu vou te contar uma solução, que é tira e queda. Esteja com Deus. Deus é como um repelente para o pecado. Quando você está com Deus, o pecado está lá longe, mas bem longe de você. Então, o segredo é, esteja com Deus. E que nem eu disse ontem, você lembra do conselho? Não baixe a guarda. Então hoje vamos fazer isso e estar com Deus e não baixar a guarda. Vamos orar? Querido Deus, pedimos, Senhor, para que o Senhor possa sempre estar do nosso lado, Senhor, para que assim possamos ser mais que vencedores contigo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, gente, até amanhã.